O fim de semana foi marcado por manifestações em favor da Lava Jato, que completa 5 anos, mas na semana passada a operação sofreu pelo menos 3 derrotas. E gentilmente nos atendendo, está conosco o procurador da Lava Jato em Curitiba, Roberson Pozobon. Procurador, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia a todos aí no estúdio e bom dia a todos os ouvintes. Procurador, o senhor entende que a Lava Jato fica enfraquecida a partir de agora com as derrotas da semana passada? Tibo, especificamente no que diz respeito à decisão do Supremo de mandar ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro para investigação na Justiça Eleitoral, sem dúvida que muitos casos da Operação Lava Jato poderão ser interrompidos e aí sim a investigação fica prejudicada. Mas é lógico que continuaremos no mesmo modelo de atuação e buscando aprofundar os ilícitos e investigar todos aqueles que estejam sob o nosso alcance, sob nossa atribuição. Professor Vila. Procurador, bom dia, Marco Antônio Vila. Bom dia, Vila. Perguntar para o senhor o seguinte: o chamado Fundo Anticorrupção de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais, é bom lembrar que ficaria nos Estados Unidos, né? Caso ele não fosse criado, foi criado aqui, né? Quer dizer, foi um dinheiro, portanto, que voltou ao Brasil, dinheiro desviado, dinheiro de propina, na Petrobras. O Ministério Público Federal que ia coordenar essa fundação. Isso acabou sendo, houve uma suspensão desse acordo na última sexta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi um erro ter criado essa fundação? Vila, na verdade, tem algumas questões no que diz respeito à fundação. A Força Tarefa Lava Jato, o Ministério Público Federal, foi parte signatária do acordo com a Petrobras e permitiu que esses 2 bilhões e meio de reais fossem depositados numa conta judicial no Brasil e não nos cofres norte-americanos. No que diz respeito à fundação, foi uma alternativa que vislumbramos por ocasião da assinatura do acordo, justamente para permitir que esse dinheiro fosse aqui depositado e não nos Estados Unidos. O Ministério Público, a fundação ela ainda não havia sido criada e em decorrência de uma série de críticas, algumas críticas razoáveis que foram feitas à fundação, nós optamos na segunda-feira passada por interromper o processo de criação da fundação e repensar junto com outros órgãos parceiros, CGU, TCU, AGU, quais seriam as alternativas à fundação para que esse dinheiro aí sim pudesse ser fosse voltado, né, prioritária e exclusivamente à população brasileira. Essa foi a intenção da criação da fundação, que o dinheiro fosse aplicado exclusivamente à população brasileira e que não fosse revertido, que a Petrobras não tivesse que depositar esses valores nos Estados Unidos ao invés de depositar aqui, e com isso não só beneficiar os acionistas minoritários da Petrobras no Brasil, como também a própria população brasileira. Perguntar uma questão para o senhor. Na semana passada, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, abriu um inquérito, algo que eu desconhecia que o STF pudesse fazer e tenha condições para tal, mas abriu um inquérito e não solicitou nem a PGR, nem a Polícia Federal, por exemplo. Resolveu o próprio STF abrir um inquérito para investigar acusações, ofensas ao próprio tribunal via fake news, tal. E também ficou implícito que um dos alvos, se é que não seja o alvo principal desse inquérito, são os procuradores do Paraná, que são os procuradores conhecidos como os procuradores da Lava Jato, entre os quais o senhor, além do senhor Deltan Dallagnol. Os senhores temem esse inquérito? Tem algum temor? Fica muito difícil a gente saber verdadeiramente quem está sendo investigado nesse inquérito. O objeto do inquérito, segundo o despacho que se tornou público, é um objeto genérico, quaisquer críticas efetuadas ao Supremo com determinados termos jurídicos, né, com vontade de ofender e algumas outras terminologias jurídicas. Esse inquérito ele não tem, portanto, um objeto, um crime especificamente determinado, no seguinte sentido: olha, não se trata da ofensa feita pela pessoa X no dia Y, nas circunstâncias A, B e C. Então, isso muito nos preocupa. É lógico, afinal de contas, investigações genéricas, assim, elas são preocupantes, principalmente quando estão diretamente relacionadas com a liberdade de expressão, não só de agentes públicos, como também de
jornalistas, da população de modo geral. Sim. Então, já houve manifestação da Associação Nacional de Procuradores da República, já houve também manifestação da própria PGR no tocante a esse inquérito. Ele é um inquérito que também nos causou surpresa porque foi instaurado de ofício e foi distribuído diretamente pelo Alexandre Moraes. Então, não houve uma livre distribuição da investigação, mas está na esfera de atuação da Procuradora-Geral da República, e ela vem já adotando as providências no que diz respeito a esse inquérito, assim como as associações de classe e outros órgãos estão de olho nesse inquérito. Procurador, na última quinta-feira o Brasil assistia atônito à sessão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes se dirigiu ao Ministério Público Federal, citando alguns procuradores diretamente, como Deltan Dallagnol, e disse o seguinte: comparou a ação dos procuradores ao Esquadrão da Morte, existente lá nos anos 60, 70, em São Paulo, no Rio de Janeiro, as milícias. Em certo momento falou que os procuradores são cretinos, expressão dele, não minha, né? E depois, eu acho que ele assiste o seriado Chaves, assistia com os filhos, chamou de gentalha, né? Tanto que eu acho que ele é a dona Florinda do STF. Mas como é que os senhores receberam essas agressões proferidas no plenário, ao vivo, a cores, para todo o Brasil, para o ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, em primeiro lugar, a nossa grande preocupação era com a decisão do Supremo Tribunal sobre um caso relevantíssimo. A Corte Suprema do país estava decidindo, naquele dia em que foram proferidas essas ofensas, estava decidindo uma questão prioritária na causa anticorrupção brasileira. Por isso, suscitamos reflexões e fizemos algumas entrevistas sobre o tema. No que diz respeito às ofensas, muito nos surpreendeu que um ministro da Suprema Corte se dirigisse a agentes públicos que nada mais fazem do que executar suas funções constitucionais e legais da forma como fez. Mas realmente, essas ofensas, elas são questões secundárias quando comparadas com a decisão, com a importância da decisão que estava sendo tomada naquele dia e que, infelizmente, por uma apertada maioria, né, de 6-5, o entendimento foi por remeter investigações complexas de corrupção e lavar dinheiro para a Justiça Eleitoral, que, segundo nosso ponto de vista, em que pese a Justiça Eleitoral tem uma estrutura mundialmente reconhecida como capacitada para conduzir as eleições e fiscalizar as eleições, nós entendemos que ela não tem ainda a estrutura mínima adequada para investigar e processar ilícitos complexos como os de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, ficamos muito mais tristes com a decisão do Supremo, que optou por trazer essa insegurança jurídica nas investigações grandes de corrupção no país, do que as ofensas dirigidas, infelizmente, pelo ministro Gilmar Mendes. Procurador da Lava Jato em Curitiba, Roberson Pozzobon. Obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes internautas da Jovem Pan. Boa semana para o senhor. Eu agradeço, uma boa semana a todos.